Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Baixou o santo. Porterhouse, raiz, finalização, take 7. Ação. Vamos lá. Olha aqui, viventes, olha aqui o tamanho da carne que eu trouxe aqui para casa. A bagunça tá grande, na churrasqueira de final de semana que eu uso para fazer churrasco para a família. E o corte de hoje, ele é muito conhecido lá nos States, lá nos Estados Unidos. Ele é chamado de Porterhouse. Ele é tirado aqui da parte de cima, entre a alcatra, entre a picanha ali, o contrafilé, e sai um corte grandão, pesado, robusto. Eu vou assar aqui na grelha, na churrasqueira. E vai ficar muito, mas muito bom, que eu vou mostrar desde o corte e como eu vou fazer. Então, acompanha aí, vivente! Pessoal, a bagunça aqui em casa tá boa. A esposa tá querendo me matar já pela bagunça de gordura no chão e a galera aqui dentro, mas não tem, né? O assado não pode esperar. Então, nessa bisteca aqui que tem toda a parte da bisteca, e aqui a alcatra inteira, ó, maminha, picanha, alcatra por trás, é onde eu quero tirar a peça chamada Porterhouse. Em muitos lugares, né? Também chamada de bisteca fiorentina, mas isso é uma outra história, depois eu vou explicar isso aí. Então aqui o filé mignon e na outra parte de trás o contrafilé, como eu já mostrei. Notaram que essa gordura é aquela gordura amarelinha, né? Essa carne aqui, pessoal, é de animais de campo. Comeram muito pasto e por isso que dá essa gordura mais amarelada, que modéstia à parte, particularmente, aliás, eu gosto bastante. Faca entra nesse ossinho aqui e faz isso, ó, tá? Nessa parte que eu tenho o filé mignon. Então o filé mignon, a faca vem por trás e começa a cavocar e entra nesse osso aqui, ó. Essa jogada aqui é importantíssima, ó, tá? Quando você faz essa jogada aqui, já começa a soltar o alcatra da parte do osso e do filé mignon que eu tanto quero separar, ó. Só que para fazer essa peça, gente, eu preciso deixar ela o mais livre aqui, ó, do osso e tentar tirar o mínimo de filé mignon e também do contrafilé do outro lado. Então aqui a gente faz assim, ó. Eu dou esse corte, ó, e lá embaixo, quando eu vejo que ele vai já querer sair, a faca entra de lado, então o corte vai ficar meio torto. Então aqui a gente usa uma expertise para deixar esse corte muito perfeito. A gente mede ele por trás, ó. Aqui tá o nó, onde a faca passou, tá? Bem aqui, ó. Então nessa divisão, o corte vai ser feito aqui, ó. Antes de eu destacar o catra, para não perder nada e deixar ele bem retinho para não perder mesmo o volume de carne que tem aqui. Então neste momento eu pego uma faca maior para fazer este corte aqui, ó. Exatamente aqui, gente, ó. Tá? Vou começar a cortar por aqui e a faca vai praticamente trancar no osso, ó. Mas é exatamente o que eu quero, para permanecer toda a carne e depois acertar também o restinho, se precisar acertar na faca, tá? Tá? A faca trancou, como eu falei, ela ia trancar, tá? E depois disso, viemos por trás, novamente, onde eu estava antes, e trabalho ela para ela realmente soltar. Ó, já soltou quase tudo, já, olha aqui, ó. Ó,
Viram, gente, ó? E aí eu dou mais uma quebrada. E aí a alcatra sai. E aí esse corte, ó, já saiu todinho já, ó. Olha aqui, ó. Já saiu, gente, ó, toda a alcatra. Presta atenção aqui nesse corte da alcatra, ó. Aqui eu tenho um pedaço de contrafilé que ficou aqui. E aqui, ó, um pedaço da alcatra junto, que vai ficar nesse corte. Aí que eu vou conseguir fazer o tal porterhouse. Eu vou seguir aqui, tá? E agora, pessoal, eu tô tirando o filé mignon aqui, ó, tá? Na realidade, a cabeça do filé mignon, né? Sem limpeza nenhuma, né? Aliás, vocês viram o vídeo do filé mignon que eu fiz? Vocês viram o vídeo já? Gente, aquele vídeo ficou sensacional e a carne então nem se fala. Para alguns aí que dizem que o filé mignon não tem gosto assado, eu fiz ele de um jeito que ficou maravilhoso. Então, intimo vocês a verem este vídeo. Vou buscar a serra agora para cortar esse pedacinho aqui, tá? Segura aí. Busquei a serra, pessoal, para serrar este pedacinho aqui, ó, tá? A alcatra já saiu, como eu falei. Então agora, para tirar esse corte perfeito, tem que dar esse cortezinho aqui, ó. Saiu e agora faltou aqui um pedacinho, só que tá ruim de cortar ali, né? Então eu vou buscar aquele utensílio que me ajuda demais, tanto nos cursos como ao corte de carne. Essa ferramenta que eu falei, que é o cutelo, né? Isso aqui sempre acompanha em vários causos. Então, ó, faltava só a finalização, então foi muito fácil de tirar, né? Então, o cutelo agora vai ficar de lado e vamos ver aqui, porque como eu falei antes, pessoal, o porterhouse, ele não pode ser um corte fininho, nem médio, tem que ser um corte robusto. E aí vamos ver aqui aonde que está o osso para fazer essa continuação de corte. A junção do osso está aqui, ó. Aqui está a bem certinha a divisão do nervo, quando a faca vai pegar aqui, ó, bem na junção do osso, ó. Então, ele corta, mas ainda quero que ele fique bem largo, bem como eu comentei desde o começo, né? Então eu vou fazer esse corte aqui, ó. Caso depois falte alguma coisa, eu vou para a serra de novo para tirar ele bem bonito, como eu falei. Então eu vou levantar a peça para ficar melhor e vamos fazer o corte, como eu falei antes, ó. Oh, pegou o ossinho. Vamos de novo cortar o ossinho. E segue cortando. E já tá quase saindo, gente. Depois de feito toda essa função aqui, ele já deve estar, ó, quase saindo. E já saiu. Então, nessa função aqui, olhem isso aqui, pessoal. Agora eu posso tirar também essa peça grande de cera e mostrar isso tudo aqui, ó. Então, pessoal, está pronto o porterhouse. Quais são as diferenças desse corte para o T-bone, que sai daqui para cá? Daqui para cá agora é tudo T-bone steak, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho já. Aqui nós temos não só dois cortes, que seria o contrafilé e o filé mignon. Nós temos três. Nós temos a pontinha da alcatra aqui, ó, essa parte redondinha que está aqui, ó, é a pontinha da alcatra. E aqui o contrafilé e aqui o filé mignon. Então são três cortes. E nesse lado já está acabando já, ó. Tem só um pouquinho aqui da alcatra. Então por isso que esse corte diferencia porterhouse e T-bone steak.
E ele tem que ser feito assim, ó, porque na hora que ele vai sentar na churrasqueira, eu vou assar ele um bom pedaço, ele assim em pé, ele tem que estar assim, ó, em pé, para assar na parte de baixo e depois um lado e outro lado, e ó, prontex na hora de servir, tá? Então, segura aí que agora vamos temperar ele, tirar as carnes aqui de cima e botar ele passar, vivente. Então, neste corte maravilhoso, que eu tenho gordura, tem um pouco de marmoreio, tem aquela cor da gordura amarelada, né? Que é um animal de pasto, proveniente dos pastos do Rio Grande do Sul, um dos melhores pastos do mundo, que o boi pasta e dá essa carne maravilhosa. Eu tenho este corte aqui, que os americanos chamam de porterhouse, carne bem vermelhinha, marmoreio e a gordura. E agora, eu vou fazer como eles praticamente fazem, né? Azeite de oliva antes, dos dois lados. A gente não pode poupar, para fixar bem o tempero. Só o azeite já dá um ar todo especial na carne, né? Não esqueçam que ele tem que, na hora de assar, ele tem que sentar assim para poder ter o melhor sabor e a perfeição depois de assado, tá? Em muitos lugares, pessoal, tá, esse corte aqui, eles servem mal passado. Aquele mal passado, né, que praticamente o boi tá vivo. Eu vou tentar deixar ao ponto menos, tá? E o sal que vai ser usado aqui é aquele com pimenta do reino, tá? Não tão miudinha, mas um pouquinho mais granulada. Sal triturado com pimenta do reino. É inexplicável o aroma que já deu aqui. Inexplicável. Aqui na gordura não tem, mas eu vou botar também. Agora na gordura fica muito bonito o sal com a pimenta. Olha aí, gente, ó. Que bonito que fica. E o aroma, então, né? Eu sei que não se usa, normalmente a gente já coloca e já vai direto pro fogo, tá? Mas aqui eu vou deixar só uns minutinhos assim no sal, porque o fogo não tá pronto. E enquanto isso, ele fica aqui se deliciando e pegando mais sabor ainda no aroma do azeite com o sal e pimenta. E agora, né, ele já vai pro fogo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Porque aqui, como eu disse, né, pessoal, aqui é a churrasqueira de casa, né, que é onde acontecem os churrascos de família. No feriado, nas noites de futebol ou no final de semana, que é onde realmente a bagunça pega. Sempre bons churrascos. E se vacilo e não faço um bom churrasco, a galera cai em cima de mim de um jeito que vocês não imaginam, porque eu também erro, né? Não é só vocês que erram, eu erro também. Agora, uma grande dica para jamais errar nos churrascos é carne de qualidade. E aqui eu estou usando carne do frigorífico Zimmer, aqui do Rio Grande do Sul. Um frigorífico que tem carnes maravilhosas e também é exportador, tá? E essa daqui vai pro fogo já. Agora vamos olhar como é que tá aqui. Eu canso de dizer que os 5 segundos, tá, é a maneira de fazer os assados. Os 5 segundos é uma grande dica para quem não quer errar. Tu pode usar o 2 segundos, o 3 segundos, o 4, o 10, o que tu quiser, vivente. Mas os 5, tu não erra jamais, tá? Normalmente nesse corte, como o pessoal gosta de fazer ele bem mal passado, vamos fazer em caloria alta, então entre o 3 segundos ali, tá? Eu não quero fazer assim, tá? Eu vou usar 4, quase 5, sempre da minha maneira, daquele jeitinho, para tentar fazer ele ao ponto menos, que não é nada fácil, tá? Então agora, vou buscar a grelha. Pessoal, busquei a grelha, né? E agora, essa grelha tem que trabalhar assim, ó. O primeiro assado tem que ficar assim, ó, em pé, tá? Depois de um certo tempo assando assim, que vai assar aqui embaixo, a gente vai virar a peça. E não se esqueçam, né, pessoal? Grelha tem que ser uma grelha também boa, né? O pessoal me pergunta muito onde é que tem essas grelhas que eu uso. Essas grelhas são de minha autoria, são grelhas Marcelo Bolinha, que tem lá no site, pessoal. E tem vários tipos de grelhas, tá? Tem essa daqui, tem uma que tem uma canaletinha que escorre assim, para quem gosta de fazer tipo parrilha argentina. Tem outras maiores, tem uma que desmonta, então
Dá uma entradinha lá no site e dá uma olhada nessas grelhas de aço inox que tem garantia vitalícia contra corrosão. Garantia vitalícia contra corrosão? As grelhas Marcelo Bolinha tem. Vou botar desse jeito até lá para não cair, né, gente? Depois lá eu boto ele em pé, né? Agora vamos virar ele. E aqui ele vai ficar por um bom tempinho até assar um pouco a extremidade. O relógio está contando, vivente. 1, 2, 3, 4. Tá no 4 como eu falei, tá? Então, deixa a vida me levar agora. Antes de virar, pessoal, aqui ó, eu vou olhar ó, já tá mais durinho já, ó, essa parte aqui ó, então quer dizer que já deu uma pré-assada. Então, tá na hora de virar. Agora a gente coloca ele assim. Notem que o osso aqui, toda a parte embaixo do osso, ó, já deu uma pré-assada, ó. E agora é assar um lado e assar o outro lado. Quando o porta-house ficou em pé, ele ficou 20 minutos. E agora deitado assim, mais 20. E agora, olha como é que ele tá. Então, ao todo, viventes, temos só 40 minutos. Esperamos, então, mais 20 minutos, que vai fechar 20 para cada lado e vamos entregar este belo produto. Viventes, ficou pronto. Eu não fiz aquele mal pau passado que eu faço, deixei ele mais, né, mais ao modelo brasileiro, mas ficou sensacional. Dá uma olhadinha. Tá quente, tá? Aí sim, né, vivente? Isso aqui sim que é um porterhouse à la brasileira, né? Filé mignon e o contrafilé. Então vamos botar ele em pé para sair mais fácil a carne aqui, ó. E aqui vou dar aquele corte rente ao osso, ó. Pega ele aqui, bem rentezinho. Ó, caiu o filé mignon. Vou devagarinho para tentar tirar toda ela. Já saiu um lado, agora o outro. Tem que rapar o osso dele. Eita! Como diz um amigo meu, rapaz! Olha aí. Eu tô sentindo o cheiro dessa carne. Um dia, vivente, um dia vai chegar o cheiro aí na tua casa. Não te preocupa. Um dia vai. Vamos tirar o osso aqui e preparar então esse corte como ele tem que ser. Fatiadinho ao lado da carne. Não tira a gordura, não tira nada, simplesmente corta e se delicia. Que aqui nós vamos montar ele depois, ó. Para aí, ó. Segura aí, vivente. Segura. Vai ficar meio de ladinho assim. Esse pedaço tá louco pra pegar a boca já. O osso fica nessa parte aqui. E agora nós vamos cortar o filé mignon. Pegando aqui com a gordura junto, porque, como eu já disse em alguns vídeos, o filé mignon sem gordura não fica bom. Então, sempre temos que degustar
o filé mignon com a gordura. E esse aqui, pessoal, ó, olha a gordura amarelinha, aquela de campo. Olha ali a gordura amarelinha. Agora sim, ó. E aqui, para finalizar, a bandeirinha do Marcelo Bolinha. Esse é o Porterhouse à la brasileira. Eu não deixei ele cru, né? Para alguns. Muitos lugares servem ele muito assim, só dão uma tostadinha por fora e servem, tá? Eu particularmente não gosto. Gosto de carne mal passada, mas crua não. Essa daqui eu deixei no ponto como eu praticamente gosto. Ó, olha o filé mignon. Eita! Olha o filé mignon. Eu vou encostar ele na gordura, ficar bem molhadinho e... Hein? Amor, a primeira dentada. E aqui, a parte do contrafilé. Nossa. Bem verde. Tá simplesmente, ó. Coisa do mundo. Então, o que eu posso dizer desse assado, vivente? Ficou simplesmente sensacional. Uma carne com gordura mais amarelinha. Notaram que ela não tinha tanto marmoreio, né? Claro, carne produzida a campo tem menos marmoreio. Mas o sabor... O sabor é algo... Gente, eu não tenho como explicar. Tão bom que é. E agora, a sacanagem é o seguinte, olha aqui, ó. Aqui tem muita gordura, então eu vou pegar, ó, uma casquinha de gordura para finalizar o meu pedacinho. E aí eu faço assim, ó. Esse combo, ó. Opa, vem cá na gordura. Desse combo de gordura tostada com a carne. Demais, demais, demais. Você sabe, né? Porterhouse, contrafilé, filé mignon, porco, frango, miúdos, carne de ovelha, carne de cordeiro. Aqui, ó, no canal Marcelo Bolinha Carne, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Até o próximo sábado que eu te aguardo aqui com um grande vídeo de churrasco novamente.